Boa tarde, meu nome é Hernani Sena, eu estou diretor de Administração e Finanças aqui da SSM, sou economista, e junto com o Diego Silva, que é economista também aqui do Instituto, nós vamos organizar a primeira live do nosso programa de educação financeira aqui do SSM. Queria parabenizar a presença de vocês, dar boas-vindas a todos, e caso tenham algumas perguntas a fazer, vocês podem mandar pelo chat. O programa de educação financeira, ele começou em 2019, a partir de um diagnóstico que foi feito aqui no Instituto, onde nós identificamos um alto nível de endividamento dos servidores. Era para ter começado no início de 2020, mas em função das dificuldades causadas pela pandemia, a gente acabou suspendendo esse programa e retomando as atividades agora em 2021. Então, o Diego vai iniciar a apresentação e, ao longo da apresentação, eu vou fazer algumas observações também. Pode se apresentar aí, Diego. Obrigado, Hernani. Boa tarde a todos. Aqui quem vos fala é Diego Silva. Eu sou economista do Instituto. E aqui nós vamos dar início ao nosso programa de educação financeira. Aqui estão algumas instruções, né? A cartilha da palestra de hoje já está disponível no portal do Instituto. A aula, obviamente, está sendo gravada. Portanto, é aconselhável, pode aparecer nas gravações quem deixar o áudio aberto, por isso tem que manter o áudio fechado para evitar interferência. As perguntas, como o Hernani já adiantou, vai ter que ser enviado via chat. A respeito dos certificados, serão emitidos no prazo de 10 dias para quem se inscreveu com certificado. Caso não recebam dentro desse prazo, tem um e-mail disponível para vocês solicitarem. E aí, eventualmente, né, nos próximos encontros, a gente vai comunicar a respeito das próximas palestras quando abrimos as inscrições. A programação, vocês que tomaram conhecimento, né, de hoje, que é como organizar minhas despesas e receitas, né, e as seguintes, que vocês estão vendo, tem uma em outubro, que vamos falar do valor do dinheiro, duas em novembro, que é a respeito da dívida, né? E agora, uma ainda em novembro, que é sobre investimento, que é a hora de investir, e a gente vai fechar o ciclo de palestras aqui da educação financeira sobre matemática financeira na Previdência, que é o tema e o meu futuro, né? Aqui são os facilitadores, que é o Hernani, que sou eu, e a gente já podemos iniciar aqui a nossa apresentação. Essa é uma frase minha, né, que durante a confecção desse material, né, com a ajuda da equipe, com minha reflexão que eu deixo aqui para vocês, né, que é errando que se aprende, que é construindo que se apreende, e tem algo a ver com o que nós vamos apresentar aqui hoje. A nossa palestra nada mais é, como vocês já sabem, que é como organizar minhas despesas e receitas. Vocês vão sair daqui hoje orientados de como é que vocês vão organizar o orçamento de vocês. Para quem não organiza, para quem já organiza e vem mantendo. Né? Vamos começar falando com o que a gente já ganha, né? Receitas. O que é? É o que entra nas nossas casas, né? Fruto do que a gente trabalha ou de outros rendimentos que a gente eventualmente ou continuamente vem oferindo. A gente pode chamar a receita como nossa renda, o nosso patrimônio material ou imaterial, né? E receita, elas podem ou não atender às despesas que a gente assume, né, ao longo da vida. Por que eu estou trazendo jogo logo de cara a respeito de receitas, né? Porque aqui, vocês já estão vendo, né, nesse gráfico aqui, o perfil de como o brasileiro está dando destinação às suas receitas quando ele está assumindo as despesas em casa, né? Como, por exemplo, você diria que o dinheiro que você e sua família ganham observe que quase 50%, metade das famílias brasileiras não conseguem dar conta das suas despesas com o que ganham, né? 39% diz que é o que exatamente, dizem que exatamente precisam para viver, e 5% é mais que o suficiente. Muito provavelmente, a razão dessa causa
é porque a maioria dos brasileiros não orçamenta, não anota, não faz esse registro, né? E quando traz isso, a realidade, para a renda para quem ganha até 2 salários mínimos, isso já se agrava mais, né? Já quase 70% das famílias brasileiras não conseguem dar conta de suas despesas com o que ganham, né? Tanto que 36%, por exemplo, é muito pouco, que traz muitas dificuldades em organizar em dar conta das despesas que tem. Quando eu fui olhar nos resultados das inscrições aqui de vocês, eu vi que a realidade é bem parecida, porque esse dado aqui se não me engano, acho que é de 2017. E é bem parecida, não muda muita coisa daqui, não mudou muita coisa com o passar do tempo, né? Então, a grande causa pode estar atribuída justamente à não organização das receitas e das despesas, né, no orçamento, porque eu vi uma pesquisa mais recente que o brasileiro prefere confiar na memória. Mais de 70% do brasileiro que a causa principal é por que ele não orçamenta, ele prefere confiar na memória com que ganha e gasta. Bom, vamos falar aqui de despesas, né, gente? Falar o assunto que é mais importante aqui do nosso encontro. O que são despesas, né? Obviamente. São obrigações que a gente cumpre no ambiente doméstico para a gente manter o nosso bem-estar, né? A gente precisa dar conta, né, do que a gente está assumindo para a gente ter um bem-estar qualificado. Elas são obrigações inerentes à vida do ser humano, né? Para a gente se manter a sociedade, garantir a sobrevivência, enfim. Também, um outro conceito é um acordo de troca de quem nos fornece os meios vitais e a família, fornece os meios vitais e a família em geral, para a gente ter o nosso desenvolvimento, né? Enfim. Temos aqui 2 tipos de despesas. Na contabilidade das empresas, elas discriminam em despesas fixas e variáveis. Nas nossas finanças pessoais, também nós vamos fazer essa discriminação. Vamos começar falando das despesas fixas. O que são despesas fixas, gente? São despesas que, com muita frequência, pouco ou modificam o valor acordado, contratado. São despesas que se conhecem o valor a serem pagas. Repetindo, despesa fixa é o valor que a gente conhece. É o valor que a gente sabe que vai pagar naquela data, no fim de mês, enfim. O conceito que eu estou dando para vocês não é um conceito contábil, é um conceito econômico. É para vocês fixarem a ideia do que é despesa fixa, para vocês colocarem no orçamento que vocês estão confeccionando ou pretendem confeccionar. E a grande vantagem de você fazer isso com despesa, classificar a sua despesa como fixa, porque é uma despesa muito fácil de administrar, pois elas são objeto de revisão, você pode revisar ou até cortar, porque você sabe o valor que vai cair no fim do mês em relação àquela despesa que você assumiu. Eu vou dar aqui uns exemplos de despesas fixas para vocês entenderem e vejam se algumas delas se encaixam na sua realidade. Eu separei vários exemplos de despesas que essencialmente envolvem na vida do brasileiro. Prestação do imóvel. Ora, quem adquiriu um imóvel recentemente ou há muito tempo deve estar pagando sua prestação do imóvel, sabe o valor que vai pagar. Plano de saúde, ora, com certeza a maioria dos brasileiros possuem plano de saúde. Academia, né? Mensalidade de academia, né? Quem não está fazendo hoje sua academia de ginástica, cuidando da saúde? O que quase todo brasileiro tem. Plano de internet. Pode ter certeza, em quase todos os lares brasileiros, pelo menos, tenha um plano de internet disponível em casa, ou aquele Wi-Fi lá instalado doméstico. Condomínio, para quem mora em condomínio, né? A realidade hoje dos imóveis tem sido levantar diversos prédios, diversos condomínios, e aí é um exemplo de despesa fixa, que é a mensalidade do condomínio. Escola, mensalidade escolar, né? Claro, do seu filho, ou de quem também está, de quem tem mantém alguém em casa estudando. Prestação do veículo, né? É um exemplo de despesa fixa, que ainda mantém, que conseguiu obter sob consórcio ou financiamento. Eu vou falar isso mais à frente, mais adiante.
TV por assinatura, embora esteja caindo em desuso aos poucos com o advento da Smart TV, mas ainda existem nos lares brasileiros TV por assinatura. Mais despesa fixa. Assinatura de jornal e revista, né? Mas ainda existe, né? Tem gente que faz assinatura de jornais e revistas, é fixa. E, é claro, a assinatura que está mais em moda agora, que é a assinatura de aplicativo de celular, aquele serviço premium que você tem a mais aí, naquele aplicativo que você está acessando. Como, por exemplo, assinar um Netflix da vida, e aí você pode ver aí do seu celular, enfim. Bom, vamos começar a falar a respeito um pouco mais detalhado desses exemplos de despesas fixas, e aí vamos falar começando por exemplo, da prestação do imóvel ao aluguel. Recentemente, a gente teve-se um aumento nessa despesa do número de 254% no crescimento de contratos imobiliários no primeiro semestre desse ano, né? Esse dado dá valor. E mesmo assim, com a alta das taxas de juros, a procura por imóveis continua a tender para alta, porque acredita-se que mesmo com juros brasileiros a 5 e poucos por cento, acredita-se que ainda estejam baixos e continua a procura por imóveis. A modalidade mais utilizada para quem vai adquirir o imóvel é consórcio ou financiamento. Aluguel, para quem ainda não tem condição de adquirir o imóvel, o aluguel é uma modalidade bastante utilizada. Aqui está uma comparação das vantagens e desvantagens de você ter um imóvel alugado com financiamento, que eu tirei isso de um blog. No caso do aspecto financeiro, o aluguel for menor que as parcelas do financiamento, é uma vantagem. A possibilidade de morar onde se quiser, flexibilidade de mudança, investir em recursos que sobram, que seria pago no financiamento, né? Aí, a desvantagem do aluguel é você estar gastando dinheiro de um bem que não é teu. Alugou um imóvel, mas o imóvel não lhe pertence. Aí, se o proprietário quiser, ele pode rasgar o contrato e não quero, vai embora. É uma desvantagem. Você quer fazer uma mudança num imóvel muito gigante, quer deixar mais bonito, mas não pode porque você tem que ter a anuência do proprietário para isso. É uma desvantagem do aluguel para quem vai alugar ou quem mantém esse tipo de despesa. No financiamento, as parcelas forem mais baratas do aluguel, é válido você obter um financiamento. Investir dinheiro em um bem, né, que pode ser seu e que não pode se valorizar ao longo do tempo, não pode mudar de imóvel, né, mesmo sem desejar, e aí, o imóvel sendo seu, você pode fazer reformas como quiser, né? Agora, a desvantagem do financiamento é que o seu imóvel pode perder valor com o passar do tempo. E também, se você está pagando as parcelas do financiamento e estiver ainda morando de aluguel, vai ser um gasto gigante, né? O capital, né, o seu dinheiro, você não pode investi-lo e ampliar, né? E pode ter situações em financiamentos que você contratar, pode estar pagando um valor mais alto pelo imóvel no final do financiamento, caso você queira comprar à vista. Por exemplo, tem situações em que vocês, com certeza, já foram tentados, não sei se tem entre vocês essa história, de as suas parcelas do financiamento mais baratas com a menor entrada possível. Isso aí é mais que uma roubada, porque você está pagando com o mínimo possível, dando entrada no mínimo possível no financiamento, para pagar em 300, 400 meses no imóvel, e no final das contas você vai estar pagando pelo valor do imóvel quase aproximadamente 2 ou 3 vezes o valor, né, por conta dos juros altos, né? Então, se, por exemplo, você quiser contratar o financiamento de um imóvel, é sempre bom ter em mãos uma entrada pelo menos 50% ou mais no imóvel. No caso do condomínio, para quem mantém despesas com condomínios, né, tem um número de condomínios do Brasil, né, pelo menos em 2017 tem esse registro, são mais de 19 mil condomínios, né? E condomínios se concentram em grandes capitais, como Salvador é uma delas, Camaçari também está levantando seus condomínios, né? E no momento do financiamento, esse condomínio já é conhecido para vocês, né? Taxa previamente acertada do contrato ou do aluno de quem vai alugar o imóvel ou que está financiando. E a taxa do condomínio, condominial que vocês pagam, quem está assumindo,
tem que atender ao bem-estar, segurança de quem está morando, né? Se o bem-estar, a segurança daquele preço, daquela taxa que você está pagando, condiz com o bem-estar local da sua moradia, né, naquele condomínio. Plano de saúde, né, para quem mantém despesa com plano de saúde, são 47 milhões de usuários no Brasil, né? Com a pandemia, é um serviço que ainda se fez presente com lares brasileiros. Houve uma queda muito grande para quem tinha plano de saúde na pandemia do coronavírus, muitos cortes, eu também cortei, inclusive, o meu, porque foi muito caro, mas ele é um serviço que ainda se faz presente nos lares brasileiros, né? E quem vai contratar o plano de saúde, ou quem já mantém, é importante vocês verem se essas mensalidades do plano de saúde estão cabendo no seu orçamento. Do contrário, é interessante negociar e ver se não há viabilidade, realizar o corte. Agora, como eu já adiantei, né, se deseja ter plano de saúde ou pretende mudar, antes de mais nada, é bom fazer uma pesquisa se os demais planos estão oferecendo algo mais vantajoso em relação ao atual que já tem. Muitas delas podem oferecer o mesmo teor de cobertura, com diferenças pequenas no preço, e o plano elegível para quem vai contratar o plano, quem mantém, o que pretende trocar, ver se o plano oferece uma rede ampla de clínicas e hospitais. Porque quanto maior uma grande rede de hospitais para o plano de saúde, muito melhor, que aí você não vai ter tempo de se deslocar para aquela clínica, para aquele hospital, né? Não vai ter esse deslocamento gigante. Se for, por exemplo, você contratar um plano de saúde e que um hospital, por exemplo, eu vou contratar um plano de saúde em Camaçari, mas o hospital em Salvador. É inviável. Então, a cobertura do plano tem que estar atendendo, pelo menos, a clínica ou hospital da região onde eu estou contratando, não é isso? Então, é mais ou menos essa ideia de para quem vai contratar o plano de saúde ou quem já pretende trocar. Quando a gente parte para as mensalidades escolares e desportivas, né, a gente sabe que a pandemia, obviamente, contribuiu para o fechamento de diversas escolas particulares, né? Fazendo com que todos os alunos, os filhos de vocês, quem tem, ficassem em casa, né? E agora, estima-se que 2 milhões de estudantes tenham deixado as escolas privadas, né? 34%, e quando as aulas retomaram, a procura por colégios particulares cresceu quase que 100%, 88% na retomada das aulas, né? Então, mensalidade escolar é um item que ainda faz parte da despesa do brasileiro para quem tem filhos, né? E dessa forma, a mensalidade escolar para quem tem filho tem que fazer valer investimento e também possíveis adaptações de ambiente virtual, porque existem escolas ainda que estão fazendo ensino híbrido, né? Retomou as aulas que tem ensino híbrido, e nesse sentido, o caso da mensalidade escolar estiver em atraso ou estiver suspensa, aí você tem que negociar com a escola do seu filho ou da sua filha que tá com essa ocorrência, né? E ver a possibilidade de negociar, rever, uma vez que ainda tem restrição sanitária no usufruto do ambiente escolar, ou seja, o seu filho não está utilizando plenamente a estrutura do colégio e tem que condizer se a mensalidade está coerente com o atual usufruto nessa atual situação aí pandêmico, né? Enfim. No caso das academias, tem mais academia por habitante, né? É uma realidade. Academia de dar rodo. Mas para quem pretende manter uma mensalidade de academia esportiva qualquer, tem que se perguntar o seguinte: o que eu pretendo com essa mensalidade? Quais os elementos extras que eu precisarei? Né? Porque quando eu entro na academia, eu tenho um objetivo. Qual é o objetivo em relação à minha saúde? Com os resultados alcançados, eu mantenho a mensalidade de academia ou eu encerro? Quando você procurar responder para si mesmo essas perguntas, você verá se vale a pena manter a mensalidade da academia que você está indo frequentar ou não. Né? Até porque hoje em dia existem diversas academias gratuitas, né, na rua, particulares, na rua, obviamente, né, academias em espaços públicos, né, em que viabilizem exatamente o mesmo exercício onde você está realizando numa particular que assumiu. E quando a gente se trata de você para comprar um veículo, ou para quem já tem um veículo e está pagando prestação, né? É a forma mais popular empregada hoje pelo brasileiro, que é o financiamento,
ou consórcio. Ninguém vai ter dinheiro assim quase ninguém vai ter dinheiro assim de cara para pagar à vista. É muito difícil. Então, se facilitou de tal maneira dinamizar, a venda de carros no Brasil populares, a forma mais popular, obviamente, é o financiamento, o consórcio. E aqui está um quadro, uma comparação de um mesmo veículo, um Agile 0 km, isso eu tirei de um portal, de um link do YouTube, uma simulação de um carro 0 km, de uma prestação de 60 meses, ele custa à vista quase 38 mil reais, e olha que no consórcio, as parcelas são menores do que a do financiamento, você dá uma entrada de 10 mil reais, e mais 59 vezes de que, inclusive as parcelas, né, são até menores, né? Inclusive, no final, você pode até estar pagando muito menos do que o financiamento, né? À primeira vista, parece até vantajoso, né? O consórcio, né? Mas só que uma desvantagem, uma pequena desvantagem em relação ao consórcio é que o veículo que você obtém, ele já pode ter saído de linha. Ou pior, você está pagando o consórcio do veículo, você não vai obter esse veículo imediatamente. No financiamento, não. Mesmo você pagando mais caro, pronto, deu entrada, financiou, pronto, o veículo é seu. As parcelas podem caber no orçamento, mas uma pequena vantagem do financiamento é que você tem juros altos. Aí vale o que eu tinha dito em relação ao imóvel. Quanto maior o valor de entrada que você puder dar no veículo, melhor. Melhor, que aí você não vai ter juros tão exorbitantes para pagar o resto financiado. E aí você não vai se submeter ao jogo de azar que ocorre no consórcio, porque no consórcio você dá entrada e lance e aguarda você ser sorteado. E para aumentar a chance, você tem que dar mais um lance, que é, no caso, mais uma outra entrada no decorrer do consórcio que você está, das mensalidades do consórcio que você está pagando. Plano de internet. Aí é 2 celulares para o brasileiro, a realidade é clara. Ninguém tem celular à toa, simplesmente ter. Obviamente, você vai acessar a internet. Então, as operadoras oferecem diversos planos, quanto pré-pago, quanto pós, variados preços, vantagens, concessões. Enfim, internet móvel tem crescido bastante. Nas televisões, que agora as Smart TVs, para as televisões não saírem de linha, como rádio, agora adaptaram essa ideia, oferecem serviços de streaming, variadas assinaturas, enfim. Vamos falar mais em relação ao streaming, variada assinatura, mais lá na frente. Aí, quando você vai eleger um plano de internet, eu pretendo contratar, aí é um exemplo das 4 operadoras que existem hoje no Brasil, você tem que se perguntar o seguinte: o plano que eu vou contratar atende às minhas especificações de uso? Ele é eficiente para resolver problemas corriqueiros no atendimento? Se houver alguma queda de internet, eu quiser reclamar, a operadora é eficiente para resolver aquele meu problema? Ele tem ampla cobertura e acesso à banda larga em qualquer lugar que eu estiver? A operadora oferece continuidade do uso quando o pacote de dados acaba, porque tem operadora que corta simplesmente a sua internet quando você usufrui todo o pacote de dados, mas tem operadora que pode dar continuidade do uso. E quando a gente chega para o TV por assinatura, que ainda é uma realidade ainda é realidade dos lados brasileiros, né? Por quê? Ela ainda não depende de plano de internet. Porque na Smart TV você precisa de internet para poder fazer usufruto dos aplicativos da Smart, né? E a TV por assinatura, assim como a Smart TV, ela também tem amplitude da escolha de canais, a depender do pacote que você está pagando todo mês, né? E aí, quando vamos para as demais assinaturas, né, que eu já tinha adiantado antes, na pandemia, quando todo mundo resolveu ficar em casa, né, devido ao problema sanitário grave que enfrentamos desde março, as plataformas e aplicativos resolveram inovar, oferecendo uma ampla variedade de serviços através de uma adesão de uma conta prêmio. Ou seja, assinou a conta prêmio, você vai ter mais benefícios, vantagens em relação para quem criou uma conta naquele aplicativo que você está assinando. Muitos brasileiros evitam assinar essas plataformas porque eles pesam no orçamento. Claro, a procura aumentou, o preço dessas assinaturas, elas também subiram, né? Aí, quando você for contratar alguma assinatura para colocar no seu orçamento,
você tem que estudar as promoções, pesquisar bastante do aplicativo que você queira tem interesse e buscar principalmente descontos e vantagens, como, por exemplo, códigos promocionais que eventualmente podem aparecer para você e aí por fazer o usufruto desses aplicativos, né, para poder rodar na sua Smart TV ou até no seu próprio celular, né? Falamos aí, obviamente, das despesas fixas, em que, reitero, são aquelas que vocês conhecem o valor a serem pagas. Agora vamos falar das despesas variáveis. O que são despesas variáveis, Diego? São despesas que, com muita frequência, modificam o valor acordado, contratado. São despesas que a gente não conhece o valor a pagar. Como assim, Diego? A gente, como, por exemplo, energia. Eu já adiantei logo um exemplo de despesa. A gente sabe quanto de energia vamos pagar? Não, só sabe quando ela chegar aqui na carta do correio, a conta. Assim como outras demais que eu vou falar para vocês aqui. Lembrando, despesa variável são despesas que não se conhece o valor a serem pagas, só se conhece quando a gente obtém a informação da despesa. E a grande desvantagem da despesa é um tipo de despesa difícil da gente administrar, porque a maioria delas vai variar de acordo com o que você está utilizando nessa despesa que você assumiu. Vamos aqui a dar uns exemplos de despesas variáveis que mais impactam no orçamento do brasileiro. Gás de cozinha, infelizmente. Infelizmente, eu gosto do gás de cozinha. Você está lá, vai comprar o preço do gás, na semana seguinte o preço do gás subiu. Variável. Supermercado, óbvio. Razão óbvia. Energia, como já adiantei. Água. Combustível, para quem tem carro. Né? Vestuário, calçados, aquela roupa que você precisa comprar. Variável. Bar, restaurante, aquele happy hour que você vai fazer com colegas, amigos, família. E, é claro, demais entretenimentos, como o cinema, um teatro e um museu, né, que você está indo visitar. Mais exemplos de despesas variáveis. Farmácia, claro, né? Quem nunca ficou doente, teve uma dor de cabeça, foi ao médico, o médico deu uma receita, farmácia. É um exemplo de despesa variável. Você não consegue precificar isso. Viagens. Quem nunca precisou viajar? Na pandemia, agora, com quase fim da pandemia, né? Está sendo possível. A procura de viagens está muito grande, né, hoje. Então, está aí, é um exemplo de despesa variável. Vamos falar de cada uma delas. Vamos começar pelo gás de cozinha. Esse é um item indispensável na nossa vida doméstica. Indispensável. Infelizmente, com a política de preços, né, da Petrobras, ela, com a alta e baixa do dólar, sofreu reajustes sucessivos, né? E aí, nesse caso, quando o gás de cozinha passa a aumentar e você for demandar esse gás, você tem que atentar a esses reajustes e a readequar isso no seu orçamento, né? Quando estiver comprando esse gás de cozinha. Supermercado. Obviamente, né? A gente precisa comer. Na pandemia, esses foram os únicos estabelecimentos que não fecharam. A gente precisa comer. Então, supermercado é um item indispensável das nossas despesas. E, obviamente, ele é um item de maior peso no nosso orçamento. Em seguida, eu vou mostrar para vocês aqui quais algumas dicas para a gente economizar em supermercado. A primeira é nada de ir ao mercado com fome e com pressa. E faz sentido. Sabe por quê? Porque quando a gente vai pegar algo no mercado com fome e com pressa, eu vou dar um exemplo aqui, refrigerante. Eu lembraria na hora de marca, Coca-Cola, mas eu não vou me atentar ao outro refrigerante de cola mais em conta. Aí eu vou acabar pegando caro. Entre outros exemplos. Agora o pai e a mãe, por favor, que não me crucifiquem. Não é de crianças. Não é de crianças. Vou explicar por quê. A criança, geralmente, quando ela vai no supermercado, ela se vê tentada às guloseimas que no mercado está disponibilizando. É tanto que o mercado sabe disso e, estrategicamente, disponibiliza todas essas guloseimas, todas essas delícias que a criança fica tentada no caixa. E aí, quando você passa com o carrinho de compra com a criança no supermercado, a criança pode puxar a barra da sua calça, do papai, a barra da saia, mamãe,
e dizer: mãe, pai, eu quero. E aí, cabe a você decidir se vai levar aquele produto ou não, porque a criança está pedindo. Aí vai de cada um. E também, quando uma criança vê um carrinho de compra vazio, ela, obviamente, vai querer subir nele para que você o leve. E vai ocupar praticamente metade das compras que você poderia levar. Você não vai botar compra em cima do seu filho, né? Obviamente. Então, esse é um dos motivos que a gente tem que evitar, pelo menos, a princípio, levar crianças menores para supermercado. Porque senão você vai estar levando algo mais que deveria, onerando sua despesa com o mercado. E o mais importante de todos, que a maioria dos brasileiros não fazem, que é listar. É tanto que eu deixei até grande aqui, em caixa alta e gigante. Faça uma lista. Faz uma lista. Saiba exatamente o que você vai levar quando entrar no mercado. Isso é fato. Quando alguém entra no mercado e não lista, vai acabar levando algo além do que deveria, ou quando não poderia, ou quando nem poderia levar. Só vai se dar conta quando vê o cupom fiscal ou também no caixa registradora o preço da compra. E feito isso, quando você está fazendo a lista, você tem que definir o quanto quer gastar e quando estiver pegando cada item, utilize a calculadora do celular. Utilize. Coloque no carrinho, olhe o preço e faz a soma. Antes de ir no mercado, para quem, por exemplo, quer fazer compras, tenha em mente o que você quer fazer na semana. De montar um cardápio semanal e o que você vai precisar para finalmente você ir ao supermercado levar exatamente aquilo. Aproveite também as promoções. Eu deixei em caixa alta também, só que eu não deixei grande. Aproveite as promoções daquele Leve 4, Pague 3. Sempre bom aproveitar. Os mercados disponibilizam bastante isso. Enfim, e é isso. Essas dicas eu tirei do portal do Serasa, né, que ela deu uma lista exaustiva de como economizar em supermercado. Em relação à luz, gente, é um item essencial do nosso orçamento, né? E com a crise hídrica, ela vem sofrendo reajustes na tarifa, né? E é, obviamente, um objeto passível de economia. Vamos às dicas de como economizar com energia elétrica adquiridas pelo portal de serviços da Coelba. Vocês têm que ter aparelhos elétricos eficientes. Aquele selo Procel A, ótimo. Está utilizando o computador? Quem tem o computador em casa, desligou após o uso, pronto, acabou. Também, para quem está carregando o celular, que é muito comum a gente esquecer o celular carregando menos 100%, mesmo ainda pode estar consumindo energia, fuga de corrente. Durante o dia, nada de ligar a luz. Aproveite a luz natural do sol. Já estamos nos aproximando da primavera, vem o verão. Aproveite a luz natural o máximo que puder dela. Evitar stand-by nos aparelhos, que dizem que, mesmo com a TV desligada e em stand-by, consome uma fração de energia. Lâmpadas de LED, que já é uma realidade nos lares, utilize lâmpadas de LED. O timer da TV, se houver, por exemplo, você está assistindo televisão, à noite você acaba dormindo e esquece de desligar. Programa o timer para desligar a TV. E para quem tem ar-condicionado em casa, a temperaturas mais agradáveis ambientes possíveis, entre 23 e 25 graus. Pois se você estiver usando uma temperatura de gelo, você vai estar consumindo cada vez mais BTUs do seu ar-condicionado, que, por sua vez, vai estar consumindo energia. Água e esgoto também foi afetado pela crise hídrica, né? É um exemplo de despesa variável, né? Que ela é indispensável no nosso orçamento, ela é também passível de economia. Aí, também mais dicas também do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, de uma cidade pequena de Alagoas, se não me engano, de Sergipe. A dica é que você utilize mais o balde do que a mangueira para lavar carro, passeio e área externa. A mangueira é um gasto de água mais horrendo do que o balde, né? Inclusive, você não tem que lavar sujeira com mangueira. Tem vassoura em casa, tem que passar a vassoura. Bastante tempo no chuveiro? Opa! É uma dica importante. Usar a bacia para lavar vegetal e frutas, sempre que puder, porque com a torneira ligada tem um certo desperdício de água. Para quem tem gramado ou planta,
tem um certo horário para você regar esse gramado, a planta, ou as folhas 19, pois se você for regar o gramado das 9 às 18, por exemplo, em que o sol está tinindo, quando você for jogar a água, 1 hora ou depois ou mais tarde, aquela planta vai pedir novamente aquela água, e você vai lá regar novamente. Então, sempre é bom fazer isso antes. Consertar imediatamente vazamentos se detectados. Isso não sabe o quanto é uma dor de cabeça para quem tem vazamento e não consegue detectar a tempo, que isso pode chegar a conta de água a um estouro. Enche a pia para esfregar pratos e talheres. Eu não tenho esse hábito, mas é bom a gente procurar ter. Não é à toa que, por exemplo, as pias já estão disponibilizando hoje. Nas nossas pias de cozinha tem aquilo para poder prender, tem um dispositivo no ralo para poder prender a água, não deixar a água cair. E também para quem utiliza a máquina de lavar, que é um gasto horrendo de água, reutilize a água da máquina de lavar sempre que puder. Bom, vamos falar do combustível, mais um item da despesa variável, né, que tem aumentado muito de preço, e hoje está quase R$ 6, R$ 7 aí na maioria dos postos brasileiros. Olha a alta acumulada já na primeira metade do nosso ano, 765%, é uma alta gigante. Para quem tem carro, induz o motorista a realizar uma pesquisa nos postos, né? Ele vai ter que pesquisar qual posto que está oferecendo menor, botar um litro ali de combustível, outro acolá, enfim. Aí, se realmente esse item estiver pesando muito no orçamento, tem que se perguntar o seguinte: eu dependo desse meio de transporte exclusivamente, eu dependo somente do carro para poder me locomover e deslocar. Aí você vai ter que ver e fidelizar com a rede de combustíveis, alguma vantagem, e está reabastecendo o seu carro, né? E aí, se mesmo assim você não conseguir encontrar essa fidelização com a rede de combustível para obter descontos ou vantagens do abastecimento do seu carro, aí você vai ter que avaliar outros meios de mobilidade urbana, como ônibus, transporte público, ou até mesmo, hoje em dia, está muito crescente a bicicleta. Eu sou ciclista, sou suspeito para falar. Bom, eu não vou entrar no mérito de aprofundar nesse assunto, porque aqui não é o Esquadrão da Moda, obviamente, mas eu vou dar umas pequenas dicas aqui para quem mantém despesa com vestuário e calçados. Você tem que ver a ocasião e a necessidade. Eu preciso mesmo daquela bolsa, eu preciso mesmo daquela calça, eu preciso mesmo daquele sapato, eu preciso trocar de óculos, eu preciso trocar aquela moda praia. E aí, havendo necessidade, vamos visitar diversas lojas, vamos fazer pesquisa. Optar pelo bom e barato é importante. E pechinchar e comprar sempre à vista. Assim, dessa forma, você poderá ter um orçamento mais tranquilo quando você está colocando vestuários e calçados nele, e vai sair com diversas sacolas aí da sua preferência. Né? Aí, quando vê que não está sendo possível negociar, não tô tendo aquele dinheiro no momento para pagar à vista no cartão de débito, aí eu vou utilizar o cartão de crédito. Eu quero parcelar, preferencialmente em 2 ou 3 vezes, nunca estender. Nunca estender para bastante prazo, ficar bastante tempo pagando uma coisa que você já agora tem. E quando, por exemplo, o seu guarda-roupa estiver lotado e tem muito item que você não utiliza mais, sempre é bom fazer aquela ação caridosa de você doar alguns itens, fazer de um bazar eventualmente que está ocorrendo no seu meio social, doar itens que não utiliza mais e nunca jogar fora. Bom, happy hour, né? Tá na hora. Naquele momento, fim de semana, sextou, vamos agora sair com colega, sair com amigo, sair com a família de domingo, enfim, bares e restaurantes. Foram os primeiros a reabrirem, né, com o início do fim da pandemia, né? E aí, a dica que eu posso dar para bares e restaurantes, essa eu tirei da revista Forbes, aproveitar promoções ou combos nos dias em que a circulação deles é baixa, geralmente dia de semana, por exemplo, porque sexta-feira bomba bastante, e obviamente não pode nem haver. Por exemplo, tem sites, por exemplo, que oferecem promoções, descontos, como, por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar do Peixe Urbano. Lá tem diversas promoções ou combos em que você pode aderir e levar até aquele bar-restaurante que está cadastrado naquela promoção. Um happy hour, eu vou ler o cardápio. Tá caro? Peça uma bebida no limite
tá com a companheira, tá com um amigo, conversa, joga e vai embora, vai em outro, né? Não adianta eu ver, ou abrir o cardápio, peço uma cerveja, uma bebida, ou um drink, e ver o cardápio e não me agradar. Então, no limite, faz aquela enrolação e procure um outro bar que lhe atenda melhor. Achando esse bar, achando aquele restaurante satisfatório, peça uma porção para 2 pessoas. E se você estiver sozinho, ou quer pedir individualmente, metade, porque muitas vezes quem está lhe servindo vai jogar uma porção para quase 2 ou 3 pessoas e que você não vai nem conseguir consumir tudo, né? Enfim. E no caso para quem está indo para entretenimentos culturais, como por exemplo teatro, cinema, um museu, evitem pré-estreia. Os ingressos geralmente são caros. Como assim ingressos são caros na pré-estreia? Logo de cara. Porque vai formar uma fila muito grande daquele evento que vai ter. E se vai ter uma demanda muito grande, quem está bancando a estreia, a pré-estreia, vai aumentar o preço. Teatro, existem muitos espetáculos gratuitos. Muitos espetáculos gratuitos que você, na agenda cultural que você estiver pesquisando, na agenda cultural que a televisão disponibiliza. E caso houver promoção e descontos, né, nesses 3 itens de entretenimento, é bom aderir, né? Existem museus gratuitos, ao ar livre, sempre é bom visitar, né? Então, essas despesas de entretenimento que você esteja aí envolvendo, é uma dica para você reduzir para quem está aderindo a esse tipo de despesa. Farmácia. Ora, farmácia, para quem geralmente vai a médico, está doente e quer comprar um remédio. Vamos realizar pesquisa em drogarias, né, nas farmácias. Optar sempre pelos genéricos, né? Não remédios de marca, porque tem sempre o mesmo efeito. Mas o preço do remédio está caro. Mesmo assim, utilizar medicinas alternativas. Existem as feiras, né? Feiras livres, eles têm ervas e medicinas alternativas muito mais em conta, né? Ou caso isso não lhe atender também, fidelizar com a rede de farmácias para obter vantagem de descontos. Existem algumas drogarias aí, grandes drogarias, que fazem isso com o cliente para evitar que ele volta sempre para poder comprar aquele remédio e não sair comprando em locais diferentes. E para quem vai viajar, no caso? Para quem vai estar... Agora, a pandemia acabou, vamos viajar. Aí, vamos lá, vamos a esse item da despesa. Primeiramente, você tem que escolher o destino. Escolha o destino antes. Sempre é bom, geralmente, entre 2, 3 meses. Se você quer fazer uma viagem, quer fazer um plano de viagem, tem que escolher, definir já o destino para onde você quer ir. Estudar também, obviamente, os pacotes de viagem. Ver quais pacotes disponíveis para aquele destino que você está indo. Feito isso, vai dar de cara com os estabelecimentos que tá no destino para você se hospedar ou para você comer, enfim. Aí você vai ter que ver, em relação a isso, as avaliações do estabelecimento do local de destino. Se elas são positivas, se elas são negativas. Se você não conhecer o local, guia. Utiliza um guia. Sempre é bom. Está ajudando na economia da cidade de uma certa maneira e ajudando alguém que trabalhe com isso. E, finalmente, não levar na mala ou na mochila mais que o necessário para não deixar esse item pesado. E também, às vezes, quando você vai de avião, embarcar de avião, você pode estar pagando um excesso de bagagem. Feito isso, gente, vamos agora organizar o nosso orçamento. Eu trouxe aqui 3 situações problema para que como é que vai ser feito o orçamento diante dessas situações que vamos nos deparar aqui agora. Situação problema 1. Considere que você tem um salário de R$2.000, sem nenhuma grana extra, e que possui as seguintes despesas: 400 de aluguel, 55 de água, 70 de internet, 70 de luz e 55 de internet. Aí eu resolvi trocar o botijão de gás, R$100. Fez compras de mês, 700. Agora eu vou fazer farra com amigos em bar, 80. Eu não tenho filhos, moro só e casado. E aí este é o orçamento desta situação aqui. Atenção, tá aí.
Esse seria o orçamento da situação problema 1. De um lado, a receita, salário 2.000. De um outro, a despesa, classificada como fixa, aluguel 400, internet 55, gás 100. Aí vem variável, água 55, luz 70, supermercado 700. Somo todos os totais e vou comparar se minha despesa está maior ou igual à minha receita. Aqui observamos que este orçamento é um orçamento além de enxuto. O usuário deste orçamento está conseguindo manter bem as suas despesas. Está tendo uma sobra de quase 700 ou 600 reais aí, salvo engano. Vamos à seguinte situação, problema 2. Agora você, pai e mãe de família, 2 filhos menores, recebe um total de R$ 3.320 como receita. Pode ser geralmente pai e mãe de família estejam trabalhando. Advém de 3.000 de salário, 320 de renda variável extra. As aulas voltaram e a escola pública é longe onde moram. Aí eu vou usar transporte escolar público, R$ 230. Resolveram fazer compra de mês e levar os filhos consigo. Foi a 1.400. Aí o fim de semana chegou. Você e sua família fizeram uma viagem de um único dia de ônibus, 300. Das demais despesas nós temos água, 150, luz, 160, internet, 100. O IPTU resolveu pagar no mês, 80. E mora em condomínio, 120. Como se não bastasse, eu tirei um fim de semana com a família para comer fora no restaurante, R$ 180. Nossa, quanta despesa. Aqui está o orçamento dessa família. Está aí. Olha como eu classifico. Receita, salário, 3.000. Renda extra, 220. Total, 3.320. Despesa no outro lado, fixa. Condomínio, 120. Internet, 100. IPTU, 80. Vamos à variável. Transporte, 230. Água, 150. Luz, 160. Viagem, 300. Restaurante, 180. E supermercado, 1.400. Possivelmente essa família fez compra de mês. Total, R$ 2.720. Está aí o orçamento, a receita de um lado, a despesa do outro, neste orçamento que, ao meu modo de ver, parece que ficou um pouquinho mais apertado. Vamos agora a mais uma situação, problema. Um assalariado, sem fonte de renda, ele paga 100 de água, 80 de luz, 100 de gás, fez supermercado, 500. O plano de internet é pré-pago, 40. É casado e sua companheira está desempregada, não tem filhos. Eventualmente resolveram sair, gastou 30 de transporte, gastaram em um bar, 100, e aqui é o orçamento dele. Tá aí, receita, salário, 1.100, total. Despesa, aí vem, internet, 40, gás, 100, variável, transporte, 30, água, 100, luz, 80, bar, 100, supermercado, 500, totalizando 950, ou seja, uma despesa muito apertada, quase que bate o total com a despesa, mas acho que sobrou quase nada aí, né, desse orçamento aqui. Gente, esses números que eu aqui são fictícios, né? O que eu estou querendo mostrar para vocês aqui, no final das contas, é como vocês devem classificar as despesas de vocês, como vocês devem organizar. Neste caso aqui, eu elaborei numa planilha, mas vocês podem fazer isso num papel, podem fazer isso de uma outra maneira, podem fazer, enfim. O importante de tudo é vocês registrarem tudo o que vocês estão usufruindo, o que vocês estão gastando. Vamos resumir o nosso encontro de hoje aqui, que foi apresentado? Receita é o seu patrimônio financeiro. Despesa fixa é a despesa mais fácil de controlar, podendo cortar. Eu sei o que eu vou pagar no fim do mês. Está comprometendo o meu orçamento? Vou cortar. Despesa variável é a despesa que varia conforme o uso, podendo reduzi-la. Ah, está gastando demais com luz, vamos passar a economizar. Estou gastando demais com água, vou passar a economizar. Gastei demais com o supermercado. Ah, não fiz lista. Não sei como fazer lista, Diego. Muito bem. É só pegar os cupons fiscais do mercado que fez, olhar o que com frequência está comprando para começar a fazer a listagem. E principalmente, vocês orçamentem e registrem tudo o que tiver gastando, tudo o que entrou em seu orçamento como receita, o que agora vai sair como despesa. É isso, gente. Um obrigado.
e até o nosso próximo encontro. Vamos agora abrir espaço para as perguntas de vocês. Temos bastante tempo para a gente conversarmos aqui. Diego, eu queria só que você retornasse à tabela 2, só para eu fazer algumas observações. Pois não. Consegue ver? Não, não apareceu aqui Não ainda, compartilhou aqui não, Diego? Vou compartilhar agora. À vontade. Tá entrando agora. Pronto. Como aqui é uma tabela bem simplificada, tá bem fácil aqui identificar o que é fixo, o que é variável, e a questão da renda. Eu já faço a anotação dos meus gastos há mais de 10 anos, né? Então, ao longo desses anos, a gente vai fazendo alguns ajustes. Tem alguns itens que eu acho que é o que mais atrapalha na hora de elaborar o orçamento, que é o seguinte, são os chamados gastos fantasmas, que é o quê? É aquela despesa pequena que a gente gasta ao longo do dia e não anota. Eu vou dar um exemplo simples aqui, que é uma realidade nossa aqui de servidor público. A gente trabalha fora e ao longo do dia vai fazendo lanche. Todo dia eu gasto R$ 15 de lanche. Mas vamos supor que eu gaste R$ 10 de lanche. Esses R$ 10 eu dificilmente anoto. Por quê? Porque como é um valor pequeno, eu tiro os R$ 5 de manhã do bolso, tiro os R$ 5 à tarde, à noite eu já esqueci que eu fiz aquele gasto. Mas R$ 10 por dia, ao longo de, vamos supor, 20 dias de trabalho ao longo do mês, são R$ 200. Eu não coloquei na planilha, eu não anotei. Outra coisa que as pessoas erram muito, na hora de elaborar o orçamento, como é que eu faço meu orçamento? Eu chego no mês de dezembro de 2020. Eu sou servidor público, então eu sei o salário que eu vou receber ao longo de todo o ano. Eu tenho uma planilha no Excel, onde eu tenho todas as categorias de despesa e minhas receitas. Então, eu tenho lá, planilha do mês de janeiro. Eu ponho o salário do mês de janeiro e todas as despesas previstas. Porque a ideia de você anotar as despesas não é só saber o que você está gastando. Primeiro, fazer um diagnóstico da sua despesa, saber onde você está gastando muito, para justamente enxugar aquilo ali e poder gastar melhor. Então, o que é que eu faço? No ano anterior, em dezembro, eu projeto todas as minhas receitas e despesas durante todo o próximo ano, de janeiro a dezembro. Você põe lá salário por mês, mês de junho, a gente recebe metade do 13º. Eu já coloco lá na planilha. E ao longo do ano, eu vou ajustando isso para ver se eu consigo atingir aquelas metas. Então, por exemplo, aqui, a gente tem aqui salário R$ 3.000 e uma renda extra de 320. Se você somar tudo aqui, todas as despesas, e abater do total, a gente tem um saldo aqui de R$ 600 praticamente, certo? Mas quando a gente coloca, por exemplo, a nossa contribuição previdenciária, 14%, aqui eu já vou abater R$ 420 dessa planilha. Quando eu coloco o imposto de renda, já dá em torno de R$ 95. Ou seja, eu já vou abater aqui, acrescentar de 2.700, já vai para 3.720, 3.220. Ou seja, já está sobrando aqui apenas menos de R$ 200. Se eu considerar que ao longo do mês eu comprei coisas que eu esqueci de registrar, um lanche, quebrou alguma coisa em casa, sempre tem essas despesas, você vai lá e gasta. A geladeira quebrou, você precisou consertar e esqueceu de anotar. No final do mês, com muita facilidade, a gente vai entrar no negativo aqui. E é aí que tem um problema, porque as pessoas não conseguem registrar todos os gastos e no final do mês sempre falta dinheiro e elas não sabem o porquê.
Na pesquisa que a gente fez agora durante a inscrição, tem lá, se eu não me engano, as 43% das pessoas falando que não conseguem juntar dinheiro algum. Uma outra parcela alta também, eu sei que somando tudo, é mais de 60% das pessoas que ou não conseguem juntar dinheiro algum, ou não conseguem chegar no final do mês com saldo, ou seja, entra no negativo. E a boa parte desse problema é decorrente da forma como registra os gastos. Não registra todos os gastos necessários e não faz análise. Então, por exemplo, com esses itens que eu anotei aqui, como é que eu vou fazer para não ficar no vermelho? Eu já venho aqui, ó, poxa, eu vou ter que pagar o ISSM, a contribuição previdenciária. É 400 e poucos reais, nesse exemplo. Eu vou ter que cortar essa viagem esse mês, porque senão eu vou ficar sem a contribuição. Não tenho como não pagar a contribuição. Eu vou ter que pagar imposto de renda. De onde é que eu vou enxugar aqui para pagar imposto de renda? Provavelmente do supermercado. Surgiu ao longo do mês um problema eventual de manutenção da casa, eu vou ter que enxugar de algum lugar. Se vocês observarem, essa despesa de supermercado, a gente agregou todas as informações num número só. Mas como é na prática, no dia a dia? Você vai toda semana no supermercado e vai comprando as coisas. E vai anotando. Então, se no meio do mês eu percebo que aquele valor previsto que eu tenho lá para o supermercado, que é R$ 1.400, eu já gastei mais da metade. Ora, se no meio do mês eu já gastei mais da metade do previsto, significa que se eu chegar no final do mês, com certeza eu não vou ter dinheiro suficiente para comprar tudo que eu quero. Então aí vem aquela, Diego, que você falou, que é justamente tentar comprar produtos mais baratos para poder enxugar isso aí. Outra coisa que é interessante a gente fazer, tem aqui supermercado, é uma despesa. Mas observe que dentro dessa categoria você tem alimentos, eu posso separar a categoria supermercado, eu posso destrinchar entre alimentos, que é para eu saber quanto é que eu estou gastando, de fato, no supermercado com alimentos. Eu posso separar material de limpeza, que é a limpeza geral da casa. Eu posso criar ainda uma outra categoria dentro do supermercado, que é material de higiene pessoal. E ainda posso separar, que é aquela categoria, Diego, que você falou da questão das crianças, que são os bens supérfluos. É o salgadinho, são os doces, são aquelas coisas supérfluas. Por quê? Por que eu preciso fazer esse desmembramento? Porque quando eu perceber que vai faltar dinheiro, eu tenho que saber onde é que eu vou cortar. E eu vou cortar onde? Eu não vou cortar o feijão, mas eu vou cortar o salgadinho. Eu não posso cortar o arroz, o leite, mas eu posso cortar naquele mês o chocolate. E esse ajuste que é importante, é por isso que é importante anotar os gastos. Então, quanto mais a gente desmembra essas categorias, mais você visualiza a despesa. Outro erro muito comum que nós cometemos na hora de registrar os gastos. A pessoa fez o supermercado com cartão de crédito. Ao invés dele segregar o valor total e dizer isso aqui foi supermercado e dentro do supermercado eu gastei isso, isso e isso, ele coloca lá na planilha de orçamento dele a seguinte categoria: gastos com cartão de crédito. Aquilo ali é uma caixa preta, porque você não sabe que gastos são esses. Ah, não, eu estou gastando muito com cartão de crédito. O cartão de crédito não é uma categoria de gastos. Ele é apenas uma forma de pagamento. Se eu pago em dinheiro ou em cartão de crédito ou débito, não faz diferença. O que eu tenho que saber eu estou gastando o meu cartão de crédito com o quê? Eu estou gastando no débito com o quê? Esses itens, essa anotação, ela tem que ser diária. É aí que as pessoas se perdem. Por quê? Vão fazendo as compras e ao final do dia não param para anotar. Quando chega no final da semana ou no final do mês, aí quer lembrar, é a chamada contabilidade mental. A pessoa quer lembrar o que é que ela fez ao longo dos últimos 30 dias e colocar na planilha. Sendo que se você perguntar para a maioria das pessoas, no final do dia,
o que é que elas fizeram no início do dia, você vai ver que elas não vão saber responder. Então, contabilidade mental, gastos fantasmas, são os grandes vilões na hora de elaborar a planilha orçamentária, porque eles distorcem isso. Então, esse detalhamento, que é o detalhamento do dia a dia, é um, que a gente foi no supermercado, pega os cupons de compra, como você falou. Ali tem vários itens. A pessoa vai ter que separar esses itens. Por exemplo, uma pessoa que usa muito farmácia. Você vai na farmácia e você compra várias coisas. Mas se essa pessoa tem glaucoma, por exemplo, problema de visão, e compra um remédio para glaucoma, que custa, normalmente são remédios caros, custa R$100 um colírio, R$150. É um item que eu posso considerar como uma despesa fixa, porque eu sei que é um remédio de uso continuado, que eu vou usar todos os meses e eu sei o valor previamente. Então, eu vou desmembrar aquela conta farmácia e ali dentro eu destaco esse item, porque é um item fixo e é um item de um valor significativo, que no ano vai dar, por exemplo, R$1.200 só com aquele colírio ali. Então, essa observação é importante porque a gente começa assim mesmo, fazendo as planilhas mais simples e ao longo do tempo você vai ajustando essas planilhas à sua realidade. Outra coisa fundamental que a gente tem que acrescentar nessa planilha e que agora na pandemia você viu muita gente desesperada por causa disso, é o valor necessário para formar sua reserva de emergência. Por que é que muita gente ficou desesperada na pandemia quando se viu sem renda ou com a renda diminuída? Porque a maioria dos brasileiros não tem uma reserva de emergência, que é aquele valor que equivale a pelo menos 6 meses dos seus gastos e que na hora de uma eventualidade você precisa daquele dinheiro para poder comprar um remédio que alguém da família adoeceu ou consertar o carro que quebrou. Enfim, uma coisa imprevista. Se você observar, os orçamentos todos na planilha, todos os 3 exemplos, foram muito apertados. Então, se essa pessoa, essa família, acontecer, choveu e nessa chuva caiu o telhado da casa, como é que essa pessoa vai consertar se a gente viu aqui que, na média aqui, sobrou R$200 no mês? Como é que essa turma que informou aqui na pesquisa, a grande maioria que não consegue juntar dinheiro, numa situação de emergência, mesmo sendo uma emergência pequena, sei lá, precisa de R$1.000. Essa pessoa não tem R$1.000. Ou ela vai cair no cartão de crédito, ou ela vai entrar no limite do cheque especial, ou ela, na pior das hipóteses, vai tentar fazer um empréstimo para tentar superar uma situação que, se ela se planejar, todo mês juntar ali R$200, ao final do ano ela tem R$2.400 tranquilo ali, sem esforço. Então, só para acrescentar isso, e chamar atenção para esses itens, que eu acho que é fundamental, Diego, para poder a gente ter um planejamento financeiro bacana. É só isso aí. Perfeito. Ótimo. É isso mesmo, a gente tem que detalhar. É claro que vai ter situações em nossas despesas que elas podem ser reclassificadas com fixos variados. Isso vai variar de acordo com a realidade de cada um, né? Vai variar de cada um. Quando o grande começo, o grande ponto de partida é tomar atitude e começar a registrar tudo mesmo, né? Inclusive os orçamentos fantasmas, enfim, para que a gente comece a ter um planejamento mais adequado de como vamos lidar com cada despesa que estamos assumindo, com que estamos gastando, se é ou não adequada à nossa realidade econômica da renda que estamos recebendo. Estamos aqui lendo aqui o chat, né? Tem daqui, enfim. Considerando que registramos todas as despesas, fizemos os ajustes cortes necessários, temos variáveis que complicam muito. Nosso salário de servidor sem compensação da inflação, sem aumento real, nos deparamos com alimentação, combustíveis, ajustes, etc. Transportes. O que fazer? Acredito que muitos de nós servidores vivemos essa realidade. Olha só, o ponto de partida é justamente vocês orçamentarem e ver se aquelas despesas estão adequadas àquela realidade. Nos próximos encontros, a gente vai tratar mais aprofundadamente esses assuntos, usando como base a planilha orçamentária. Como, por exemplo, no próximo encontro, vamos falar de inflação, né? Valor do dinheiro.
E depois dele, vamos falar, inclusive, também sobre o endividamento, né? Eu estou endividado, e agora? Vamos usar como base justamente essas despesas e receitas, essa planilha, né? Vamos como base para poder ver esses tipos de realidades que, obviamente, está impactando na vida aí do servidor, do aposentado, do pensionista que está aqui hoje, aqui no nosso encontro, e também na vida, é claro, do brasileiro. Enfim, então, se vocês aí acompanharem os próximos encontros, vocês vão ver que não é uma realidade tão dura quando a gente começa a se tomar uma atitude em relação ao que nós estamos fazendo com o nosso próprio dinheiro. Essa pergunta aqui de Cíntia, eu queria só responder aqui, Diego. Por favor. Considerando que registramos todas as despesas e fizemos os ajustes e cortes necessários, temos variáveis que complicam muito. Nosso salário de servidor sem compensação da inflação, esse aumento real há muitos anos, e nos deparamos com alimentação, energia, água, combustível, transporte, enfim, essa questão do reajuste, né? Acredito que muitos de nós servidores vivemos essa realidade. Essa é uma realidade comum a todo servidor público, que é justamente as limitações que a gente tem de questão de salário e tudo mais. Como nosso programa ele é específico a servidor público, a gente tem que trabalhar em cima disso. Eu poderia sugerir que ela busque outra forma de renda, essas coisas. Só que para nós que somos servidores públicos, isso é mais complicado. Então, quais são as formas de mobilidade que o servidor tem disponíveis? Primeiro, é buscar se qualificar dentro da administração pública em uma área que você perceba, Cíntia, que você tem perspectiva de crescimento. No meu caso, 10 anos atrás, eu me especializei na área de captação de recursos e elaboração de projetos. E, em função disso, ao longo dos anos, eu consegui ocupar várias nomeações, porque tem poucas pessoas na prefeitura que trabalham com isso, é uma demanda grande e os profissionais dessa área eles estão sempre ocupando cargos. Ou seja, você consegue aumentar a sua renda crescendo profissionalmente dentro da prefeitura. Outra forma que vocês têm de melhorar a renda, se mantendo como servidores, é a questão do estudo mesmo. Então, por exemplo, eu vejo aqui as pessoas passam 20, 25 anos na prefeitura, vão se aposentar, se aposenta com o mesmo grau de instrução, de formação, de quando entraram na prefeitura. Não fizeram a graduação, não procuraram fazer uma pós-graduação. Então, por exemplo, o servidor que entra com nível superior, nível universitário, quando ele faz uma pós-graduação, ele tem lá assegurado a sua progressão. Ele vai ter uma melhoria salarial em função desse estudo. Hoje, está muito fácil, por exemplo, você fazer uma pós-graduação, inclusive os preços são muito mais acessíveis do que eram há 2 ou 3 anos atrás. Então, uma das alternativas é essa, fazer um pequeno investimento. Hoje tem pós-graduação aí, online, que você consegue fazer por menos de R$2.000, sendo que alguns anos atrás, uma pós-graduação, você gastava 15 mil, 12 mil reais. Então, é uma das formas de você melhorar a sua renda, sendo servidora, sem precisar ter outra fonte de renda. Certo? Dentro do âmbito da prefeitura mesmo. Só isso aí. Vamos lá, mais alguma pergunta? Eu gostaria de parabenizar também, né, Diego e Hernani aí pela iniciativa, né? Vocês abordaram aí a importância de fazer o registro da despesa, né? Quanto se está gastando com cada item. Aí também, só frisar também para não se ficar só perdido, porque a gente muitas vezes faz o registro e deixa lá o registro, mas não faz nada. A importância de também fazer uma análise, após esses registros aí, dos determinados itens. Será que valeu mesmo a pena eu gastar tanto dinheiro com aqueles itens, como o Hernani abordou agora há pouco, né? E aí não seria melhor direcionar um pouco esse recurso para algo que vale mais a pena para mim, que me deixe mais realizado, ou também deixar reservado ali para uma possível emergência? Então, parabéns para vocês, a palestra foi muito boa mesmo, né? E a iniciativa é muito válida. Isso mesmo, Sádia.
Existem aplicativos bem bacanas que ajudam nesses registros de despesas. O próprio Excel também sugere, né? Tem vários modelos de orçamento, né? No próprio Excel, para quem tem o hábito de usar planilha, né? E quiser fazer orçamento na planilha, tem vários modelos de orçamento, né? Que vocês podem começar a fazer os registros de vocês, né? Enfim. Bom, eu quero aproveitar também esse espaço para poder agradecer inicialmente ao Hernani, que recebeu esse projeto com muito carinho, aos demais colegas do CSM, no qual eu estou... Vamos primeiramente aqui, vamos lá, Rita, fala você aí, vai. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Rita, eu sou servidora da SSM, sou jornalista lá e ouvidora. Estou aqui de férias, mas estou prestigiando aqui meus colegas, meu diretor financeiro. Parabéns, gostei muito. Só se me permite, Diego, fazer uma contribuição aqui. Por favor. Eu já faço meu controle financeiro desde muito nova, desde a adolescência, né? E aí o que eu percebi é que tem aquelas datas que a gente já sabe que vai acontecer todo ano, por exemplo, o Dia das Mães, aniversário da nossa mãe, do nosso pai, aniversário de casamento. Então, assim, para evitar ficar colocando esses valores no cartão ou se comprometendo, você já se antecipa, já coloca ali no seu orçamento do mês seguinte, né, um valor X que você vai dar aquele presente, né, para sua mãe ou para o seu pai, para o seu namorado, enfim. Para não precisar depois, já que tem todo ano, você meio que já sabe, né, que naquele mês você vai querer dar um presente especial para aquela pessoa. Então, também você já se antecipa. Pronto, ótimo, isso mesmo, né? Isso aí, mas é uma despesa porque, tipo, eu classificaria como variável, porque eventualmente você vai adquirir um produto que a gente não sabe quanto vai custar lá no futuro. Então, enfim, é uma dica ótima. Diego, eu queria aproveitar a fala de Rita e contar outra coisa também, que é muito comum as pessoas não fazerem essa previsão que Rita está falando. Eu vou dar outro exemplo aqui. Mês de janeiro. Normalmente, para quem tem filhos, mês de janeiro é uma correria. Por quê? Porque é o mês que as famílias recebem as listas das escolas, não é isso? Para comprar material escolar. É o mês que, muitas vezes, para quem tem carro, é aquele período que tem para pagar seguro, pagar os impostos referentes aos veículos. E é o mês que acontece depois do mês de dezembro, que é o mês onde tem muitas despesas, como a Rita falou, Natal, às vezes tem as festas de final de ano. Ou seja, eu tenho uma combinação perversa, porque eu tenho uma combinação de um mês festivo, onde a gente gasta muito, e logo depois vem um mês onde você tem despesas que são importantes e que você não tem como fugir. Então, o ideal, de fato, é que no mês de dezembro a gente faça justamente essa previsão ao longo do ano, reservar um valor, já pensando no mês de janeiro. Então, quando chegar em dezembro, ou você vai evitar gastar a segunda parcela do 13º, justamente prevendo essas despesas que vão acontecer em janeiro, ou então você vai, é o que algumas pessoas fazem, estabelecem metas, né? Realização de sonho, aí passa o ano inteiro contribuindo para aquele sonho, ou a realização de algum objetivo específico, e passa o ano inteiro, todo mês, separa um valor, para que naquele mês em específico você tenha esse valor reservado para cobrir essas despesas. O que é que acontece com a maioria das pessoas? Nós que somos servidores públicos aqui da Prefeitura de Camaçari e do SSM, normalmente, em dezembro, a gente recebe o salário antecipado, correto? Às vezes acontece de receber até no dia 20. Isso. Só que a gente esquece que o salário de janeiro só vai entrar no dia 30. Ou seja, nós vamos ficar 40 dias sem salário. Mas a pessoa já entra no automático, aquele costume de passar 30 dias e receber o dinheiro. Você agora vai passar 40 dias. Então, eu teria que me organizar para ficar 40 dias sobrevivendo com o que eu recebi em dezembro. Não é isso que acontece, porque em dezembro a gente tem aquelas questões todas de comprar roupa nova, de ir para Réveillon, de festa, de tudo. Observe que mesmo com a pandemia, se na pandemia não teve festa, ninguém saiu, foi para lugar nenhum.
e está todo mundo sem dinheiro. Por quê? Porque a gente é assim, a justificativa é sempre alguma coisa. Não tem dinheiro porque tem o Réveillon. Esse ano não teve. Não tem dinheiro porque tem as festas. Não teve festa nenhuma. E as pessoas estão sem dinheiro. Por quê? Porque a gente substitui os gastos uma coisa por outra. Então, por exemplo, as pessoas aprenderam que pode comprar comida, roupa, tudo pelo celular, tudo pelo aplicativo. Fácil. E eu não estou fazendo nada em casa, estou lá em isolamento social, vamos gastar. E foi o que aconteceu. Todo mundo quebrado, todo mundo apertado aí. Então, esse ano, a ideia é o quê? A gente está no mês de setembro, vamos apertar um pouco as rédeas agora, segurar, para ver se a gente muda essa realidade em 2021, para entrar em 2022, pelo menos com saldo financeiro positivo, e já começar a fazer essa reserva de emergência e ter uma condição de vida mais tranquila. Eu tenho me preocupado muito com um fenômeno que está tendo na internet, nas redes sociais, que é essa questão dessa explosão de educadores financeiros e ficam aí prometendo riqueza imediata, assim, num curto espaço de tempo. E a gente, às vezes, vai fazer uma palestra sobre educação financeira e as pessoas já começam a perguntar: e como é que eu faço para ficar rico? Porque essa é a pergunta de R$1 milhão que sempre vem até mim. Diego, como é que eu faço para ficar rico? Pois é, que é uma coisa real. E a gente, às vezes, vai falar sobre orçamento doméstico, vocês estão vendo a importância disso. E as pessoas não querem ouvir sobre isso, não, porque tem um educador financeiro que diz que não é importante ficar anotando despesa, o importante é buscar ganhar dinheiro. Só que uma coisa não inviabiliza a outra. Observe, um órgão público como a prefeitura anota todas as suas despesas e receitas, tem lá o balanço contábil. Exatamente. Uma mega empresa faz a mesma coisa. Um empresário faz a mesma coisa. Então, anotar o registro e fazer, como o Diego Magalhães pontuou, fazer as observações sobre a composição desses gastos é fundamental. Existem várias técnicas que estabelecem, por exemplo, percentuais do que você deve gastar com cada coisa. Isso cada um se ajusta de acordo com sua realidade. Mas o importante é esse primeiro passo, fazer um diagnóstico. E aí o que é que eu sugiro para vocês que estão nessa palestra de hoje? Tentem fazer um registro dos últimos 3 meses, do que vocês ganharam, do que vocês gastaram e no que vocês gastaram. E tentem, a partir deste mês, montar a planilha de vocês. Como o Saadia falou, existem aplicativos também. No início, os aplicativos são muito bons, mas para quem é iniciante, eles têm um problema. Eles automatizam muito a despesa. E você tem uns que, inclusive, que você gasta no cartão de débito, de crédito, ele já registra lá no aplicativo. Isso faz com que você não perceba muito o que você está fazendo. É como colocar as contas no débito automático. Ou seja, o aplicativo faz para você. Faz para você. Então, você não tem aquele esforço mental de registrar. Como é que eu oriento? E eu tenho 16 anos lidando aqui com servidores. Como é que eu sempre oriento? A educação financeira é uma coisa que se faz em família. Então, chegou no final do mês, junte todas aquelas contas de água, de energia elétrica, do cartão de crédito, o que chegou de conta. Põe em cima da mesa, chama os filhos, chama a esposa, chama o marido, chama todo mundo e vão discutir por que a conta d'água chegou mais cara esse mês. Foi porque aumentou a tarifa ou porque alguém gastou mais água? E ali vocês vão envolver a família toda nesse processo de planejamento. Então, basicamente é isso aí. Tem Cíntia que quer fazer uma pergunta também, Diego. Boa tarde a todos. Sou Cíntia, eu sou da Auditoria Interna da Controladoria. Eu quero parabenizar a iniciativa do ICCM em trazer um tema tão necessário, né, para todo mundo em relação à educação financeira, que é muito difícil no país em que vivemos, a gente traçar, né, e ter essa educação financeira. Eu, particularmente, procuro, sim, anotar minhas despesas, anotar minhas receitas e fazer sempre o que eu posso tirar, né? Eu posso diminuir. E também eu queria só incluir nessa pauta a questão também que as pessoas usam muito o cheque especial como seu dinheiro, né? E o seu dinheiro não é seu, é do banco. E às vezes as pessoas, como é que se diz? Confundem.
essa questão de usar o cheque especial, que é outro também problema, além do cartão de crédito. Eu queria mesmo só da participação, dizer que a gente precisa, né, como servidor, precisamos também estar com as despesas e as receitas na ponta do lápis, porque a gente sabe quanto é árduo, e parabenizar a iniciativa do ISSM, em nome da Controladoria da Auditoria Interna, tá ok? Um abraço a todos. Cíntia, você foi perfeita na sua colocação. E observe como uma coisa leva a outra. Por que é que as pessoas usam, por exemplo, o limite do cheque especial? Elas não têm planejamento e não têm reserva financeira. Então, naquele mês que surgiu um imprevisto, problema de saúde, precisei gastar com internação de alguém, porque eu não tenho um plano de saúde, não consegui, às vezes, uma vaga na rede pública, e vou precisar gastar aí 2 ou 3 mil reais para fazer uma cirurgia. Estou dando um exemplo real aqui de uma pessoa que conversou isso comigo recentemente. Eu não tenho reserva financeira nenhuma, mas eu tenho uma despesa urgente que eu preciso resolver. O que é que eu faço? Qual é a alternativa que eu tenho? Eu tenho lá 3 mil reais guardadinhos lá no meu cheque especial do banco. Não é que eu queira usar, não, é porque é a única alternativa que eu tenho. Aí o que é que eu faço? Eu vou lá, porque eu não me preocupei nos 12 meses anteriores a separar um valor de 200 reais, que daria 2.400 reais por ano. Eu não me preocupei em separar esse valor. Eu agora preciso de 3 mil reais. É uma coisa rápida, urgente, eu não posso esperar, não posso ir no banco para fazer um consignado que é mais barato, porque a cirurgia precisa ser feita logo. Eu vou lá e entro no limite do cheque especial. Pego meus 3 mil reais e gasto. O que é que acontece? Eu vou pagar 12, 13, 14% ao mês sobre aqueles 3 mil reais. No mês subsequente, ora, se eu não tinha 3 mil reais no mês anterior, eu vou ter no mês subsequente? Não, vou ter, Diego. Não vai ter. Eu vou ter que fazer o quê? Eu vou pagar os juros, os 13% sobre os 3 mil, e vou pegar os 3 mil e jogar para frente. No outro mês, eu vou pagar de novo. Observe, eu não tinha dinheiro para fazer reserva de emergência. 200 reais. Mas agora eu vou ter que arranjar 200 ou 300 reais para pagar de juros. E eu vou ter que pagar. Porque se eu não pagar, além de dever o principal do cheque especial, eu vou dever também os juros. E aí você entra num processo, que a gente vai falar isso lá na frente, na próxima palestra, de endividamento crônico. Porque se essa pessoa quiser pagar esses 3 mil reais, o que é que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que fazer um enxugamento do seu orçamento para, pelo menos todo mês, tentar pagar os juros do cheque especial, mais uma parcela do principal, para ver se ela consegue, pelo menos, fechar essa dívida em 12 meses. Ou vai ficar endividado aí, como muita gente está endividado aí, com o cheque especial, passa 2, 3 anos aí sem conseguir sair desse círculo vicioso. Então, isso que você falou aí foi perfeito. Uma coisa que a gente até se passou aqui, Diego, não entrou nesse assunto. Mas isso é um grave problema. E só se resolve isso com planejamento e reserva de emergência. Reserva de emergência é fundamental para quem não quer ter dívida, para quem quer sair de empréstimo, para quem quer começar a investir. O ideal é que você que vai fazer investimentos tenha uma reserva de emergência também, para que não precise mexer nos investimentos caso precise de dinheiro, certo? Isso aí, Diego, da parte de investimentos é muito melhor do que eu, mas isso fica para o próximo assunto, porque senão a gente gasta o assunto todo agora hoje e não tem o que falar. Exatamente, isso que eu ia falar. A gente vai, Cíntia, nós vamos ter essa oportunidade, sim, de ver isso com bastante cuidado, que é o tema de dívida, que é a terceira palestra, que estou endividado e agora. Né? Nós vamos ver sobre consignado, que é o que mais se utiliza entre os servidores. Nós vamos ver também sobre reserva de emergência, sobre o cheque especial, que é muito utilizado por correntista de banco. Enfim, então, fique tranquila quanto a isso, que vocês daqui vão sair daqui informados, bem orientados a respeito de cada tema que nós estamos aqui discorrendo hoje. O nosso grande ponto de partida já foi dado. A grande iniciativa aqui já foi dada. Cabe a vocês agora tomarem atitude, começar a escriturar tudo que vocês gastam e tudo que vocês recebem
e ter uma análise, um controle melhor do que você anda fazendo com os dinheiros de vocês. Mais alguém aí levantou a mão? Maria das Neves. Tem a palavra. Está sem áudio. Por favor. Boa tarde, sou Maria das Neves, sou da auditoria. Parabenizar o ISSM e dizer que é necessária, nos tempos em que vivemos, essa educação financeira. E você, Hernani, foi generoso em dizer que paga os juros, porque quando ele recebe o salário dele, ele já zerou, ele já está sem, não é? Quer dizer, ele já está sem. Aí as necessidades são as mesmas, as despesas não existem, porque ele devia ao banco, o banco ficou, não é tão generoso como você falou, como você que disse que ele vai pagar só os juros. O banco não pensa assim, o banco pensa que o que entrou lá, ele vai pegar. E aí a necessidade dele continua. Aquela dívida, aquele medicamento, aquela alimentação, tudo continua. E ele aí o que vai fazer? De novo, cair no cheque especial. Ou tomar um empréstimo que venha a ser e se endividar novamente. Então, é necessário. Eu não sou tão moderna para o Excel. Eu tenho a minha agenda, faço por trimestre, tudo lá anotado, né? Despesa, como todas as minhas despesas são anotadas. Cada trimestre eu tenho lá meu total. Mas era isso a minha participação e dar parabéns aos organizadores do evento. Pessoal, eu gostaria de, se vocês puderem, só para ligar a câmera para a gente tirar um print aqui da tela, fazer uma foto aqui de todo mundo, todos os participantes aqui, só para deixar nos registros aqui do ISSM. Se vocês puderem fazer isso, eu agradeço, antes de finalizar. Diego, acho que a apresentação está sendo compartilhada ainda e não está aparecendo todo mundo. A apresentação, para mim, não está sendo mais compartilhada, não, Ana. Aqui não está mais, não. Já parei o compartilhamento. Tá, porque o formato aqui continua como se ela tivesse. Deixa eu mudar aqui. Pronto, agora foi. Certo. Então, 1, 2, 3 e vamos lá agora. Print. Oi, gente, muito obrigado. Já registrei aqui, peraí. Deixa eu só fazer mais um para garantir. Só mais um que tem gente que não apareceu ainda. Ó, Lucelina, Juliana, Nancy, Saadia, Gilmar, Iracema, olha aqui, Fabiana, Lídia. Estou de olho todo mundo aqui, hein? Vou fazer aqui agora. 1, 2, 3, já foi. Muito obrigado, pessoal. Pronto. Tudo bem. Tá sem áudio aí, Lídia. Tá sem áudio. Não, eu tô falando que demorou de abrir a câmera, mas não tem problema, minha fotinha vai sair lá. Já saiu. Isso. Parabéns a todos os organizadores do evento. Obrigado. Gente, eu que agradeço a presença de todos vocês aqui. Como eu estava já querendo agradecer inicialmente ao projeto, né, do ISSM, que abraçou com carinho de educação financeira, né, com esses relatos aí que o Hernani trouxe, que a Cíntia trouxe e os demais, nada mais é que necessário ter realmente o ISSM disponibilizar esse programa, né, de educação, dentro do braço de educação previdenciária, essa oportunidade de educação financeira, né. Creio que, se não me engano, acho que a gente somos um dos únicos RPPS aí do Brasil que nós estamos com esse tipo de iniciativa. Eu não conheço nenhum outro que está apresentando algo nesse sentido, né, em matéria de educação previdenciária. E vocês hoje estão fazendo história, né, estão sendo daqui os pioneiros, fazer parte desse tipo de programa. Eu fico lisonjeado em relação a isso, o carinho que também dessa equipe com quem eu pude contar, dessa palestra enriquecedora aqui que eu pude trazer para vocês com o máximo de informação possível.
E espero contar com todos vocês nos próximos eventos que virão aí, nas próximas 4 encontros que nós vamos aqui nos ver, sempre que puder aí. Enfim, o que eu mais quero que vocês façam é que vocês tomem a atitude de vocês começarem a escriturar tudo que vocês gastam, tudo que vocês recebem, porque é o ponto de partida para que a gente tome conhecimento dos demais temas e como é que esses demais temas, como inflação, dívida e investimento, vai impactar neste orçamento que vocês estão aqui, vocês vão iniciar, ou quem já tem uma rotina de escrituração do orçamento. Essas são as minhas palavras. Eu agradeço a todos de coração e carinho, o CSN, Prefeitura e demais, galera da SECAD aqui presente, que eu já estou reconhecendo, e é isso. Muito obrigado e parabéns a todos também.